tarde, pessoal. Meu nome é Marcos André, sou voluntário da Evolusim e hoje estamos aqui diretamente do Parque da Chacrinha, no Rio de Janeiro, para falar sobre o tema retrocognição. Bom, a Evolusim é uma instituição conscienciocêntrica, Associação Internacional de Consciência para a Infância, onde o nosso tema principal de pesquisa é a ressomatologia e o desenvolvimento da infância dentro dos estudos da ciência chamada conscienciologia, que se propõe a estudar a consciência de forma integral. O tema hoje é retrocognição e a gente vai falar dentro de um conceito do paradigma consciencial, que é a existência de vários corpos. Então, dentro dos estudos que a gente propõe, a gente analisa que existe o nosso soma, o nosso corpo físico, assim como um outro corpo etéreo chamado energossoma, que seria o nosso corpo energético, mais facilmente identificado pelas pessoas como os nossos chakras, o nosso psicossoma, onde seria um outro corpo das nossas emoções, e o mental soma, que seria o corpo da consciência em si, um corpo mais mental. Então, esses vários veículos de manifestação do nosso corpo, eles formam o que é conhecido como holossoma. A gente também propõe a existência da multidimensionalidade, onde em várias dimensões esses diversos corpos se manifestam. Então, uma dimensão que é essa nossa intrafísica, onde está o nosso soma, aqui onde a gente vive, onde a gente se relaciona. Uma outra dimensão mais energética, em que a gente também pode captar. Geralmente as pessoas no dia a dia, às vezes até falam, né? Ah, eu sinto uma energia, eu sinto um ambiente mais assim ou assado, ou eu mudo de humor conforme eu vou num ambiente ou outro, e isso seria captado mais pelo nosso energossoma. E a serialidade, que seria a existência de várias vidas. Então a gente teria, no popular, que a gente chama na conscienciologia, ressoma. A gente nasce, a gente dessoma, que seria o descarte do nosso soma físico, mas os outros corpos, eles continuariam existindo. Então, na verdade, a gente descartaria o nosso soma, o nosso corpo físico, no que a gente chama hoje de morte, mas o nosso energossoma, o nosso psicossoma e o nosso mental soma continuaria existindo em outras dimensões, num período denominado período intermissivo, onde a gente aguarda para a próxima ressoma, onde a gente voltaria a ressomar dentro de um corpo físico nessa nova existência, o que seria conhecido também como reencarnação, mas na conscienciologia a gente chama de ressoma. Então a serialidade seria as várias existências intrafísicas do nosso soma. Quantas vezes a gente ressomou nessa dimensão intrafísica? E o período intermissivo seria o período em que a gente compreende essas várias ressomas, o período em que a gente retorna para essas outras dimensões, para esses outros corpos, essas outras manifestações sutis, antes de ressomar. E essa serialidade, dentro de uma análise psicossomática e mental-somática, ela formaria o que a gente chama de holobiografia. Seria o nosso registro das várias ressomas em que a gente continua existindo. O que acontece, na verdade, na dessoma é que a gente perde o registro intrafísico, mas a nossa energia, as nossas emoções e o nosso corpo mental, a nossa consciência, ela continuaria sendo a mesma. Então, por trás de todas as ressomas, a gente continuaria tendo uma consciência única que se manifesta em vários veículos, em várias vidas intrafísicas. Isso a gente chamaria de holobiografia. E dentro desse conceito da holobiografia, a gente então trata do tema retrocognição. Cognição vem de memória. É a capacidade do nosso cérebro de receber estímulos, processar esses estímulos dentro do cérebro em áreas distintas, áreas de captações mais energéticas, emocionais, áreas mais relacionadas aos processos endócrinos, aos processos psicomotores e também a armazenamento de memória. Então tudo que a gente lembra, tudo que a gente sente estaria dentro de um processo cognitivo. Então o que seria uma holobiografia de uma retrocognição? Seria a gente ter acesso a esses estímulos, sensações, emoções de outras ressomas, de vidas passadas ou até de outras dimensões. O que muita gente às vezes confunde é retrocognição seria a lembrança de algo que aconteceu somente na infância. Dentro de um conceito etimológico da palavra, sim, tá certo. Retro vem de trás. Então, se você lembrar algo da infância, é uma retrocognição.
Se você lembrar algo do período intrauterino, como algumas práticas hoje terapêuticas propõem, através de indução, de hipnose, que seria levar a pessoa a relembrar o que aconteceu na infância e num período intrauterino. Isso é uma forma de retrocognição, mas ainda dentro da mesma soma, do mesma ressoma, dentro dessa mesma vida intrafísica. A retrocognição holobiográfica seria o acesso a informações de outros corpos sutis, energéticos, psicossomáticos e mentalsomáticos. Como isso se dá na prática? Você pode ter, dentro de um fenômeno de retrocognição, uma lembrança ou uma sensação de um período passado, de uma época passada, de uma vivência onde você não viveu intrafisicamente, de uma situação do passado, que pode ser acessado através da rememoração, o que a gente chama de retrosenha ou registro mnemônico, que vai ativar uma área da sua cognição dentro da sua holobiografia, trazendo essa mesma emoção ou essa mesma lembrança. Então, por exemplo, pessoas têm acesso a algum material da história antiga da França, e acessando esse material a pessoa se sente alegre, se sente triste, sente medo, sente um aperto no peito, ou ela acaba tendo flashes de imagens de situações do passado. Isso seria um flash de retrocognição. A retrocognição, ela geralmente não é uma memória completa. Você não tem uma abertura para você ter acesso a tudo o que aconteceu. Ela vem num flash, ela vem numa imagem, ela vem num som, em alguma coisa que você precisa identificar que não foi algo que você vivenciou nessa vida intrafísica. Como que eu sei que esse flash, essa imagem, essa história que eu acessei não é uma invenção da minha cabeça, não está influenciada por um filme que eu vi? Sim, muito boa pergunta. Muita gente acaba tendo esses flashes, que pode ser um processo mero de fantasia onírica do próprio cérebro, alguma coisa que a pessoa inventou, mas o ideal para dentro de um registro da holobiografia é pegar esse estímulo e analisar qual o contexto em que ele está inserido. Então é muito bom, dentro de um processo científico da retrocognição, a comprovação. Então você tem esse flash, e aí você vai atrás do estudo para comprovar, porque se isso for mesmo um registro holobiográfico, todas as vezes que você acessar essa mesma informação, você vai ter a mesma emoção, o mesmo flash, a gente chama de sinalética. Você vai ter algum sinal no seu corpo que aquilo se confirma para você. O processo onírico, ele vem como uma imagem de algo que você leu, ou um filme que você viu, ou uma música que você escutou, mas a tendência é que ele não se repita. A tendência é que você acesse aquilo e aquilo fez sentido naquele momento. Por isso é muito importante que, ao receber uma informação retrocognitiva, haja um processo de pesquisa, que é uma das outras coisas que a gente propõe dentro da conscienciologia, que é a autoexperimentação, a autopesquisa. O que esse registro tem a ver com a minha história? Como eu me sinto com isso? Então, por exemplo, dando o exemplo da França, eu vi uma imagem de uma França numa época antiga, na época do Iluminismo. Então, o que tem mais a ver com o Iluminismo? Deixa eu ler. Deixa eu pegar livros, matérias, assuntos sobre a época, documentários, e eu vou ver como eu me sinto. Se isso realmente é retrocognitivo da sua holobiografia, a tendência é que isso entre num processo crescente, até o momento onde você comece a ter retrocognições até maiores, com mais intensidade. E aí isso intensifica de por que isso tem a ver comigo? Provavelmente isso tem a ver com algum processo de uma vida passada, de uma outra ressoma do passado. E qual é a utilidade disso? A utilidade é fazer uma análise de reciclagem. A gente geralmente tem acesso a alguma informação do passado muito quando ela está ligada a um processo emocional. Muitas pessoas até perguntam, por que eu não tenho retrocognição de alguma coisa muito boa ou alguma coisa intelectual que eu fiz no passado? Porque do ponto de vista da serialidade, isso seria um processo que não deixa saldo. Ele está meio que resolvido, ele está estagnado cognitivamente. Quando você tem um processo principalmente psicossomático ou emocional mal resolvido, isso deixa cicatrizes cognitivas no seu paracérebro, que seria o seu cérebro nos outros corpos mais sutis. Essa cicatriz ou esse saldo geralmente tem a ver com algo
que você deixou de fazer, algo mal resolvido, que a gente vai chamar de acerto grupocármico. Seriam pessoas com quem você conviveu, contextos onde você existiu em outra vida passada, que alguma coisa ali não ficou bem resolvida. Então tem algum processo ali que você criou uma dependência das pessoas em você, ou você causou o que a gente chama de interprisão com essas pessoas, ou então isso daí causou algum efeito patológico naquele momento, que isso você, no período intermissivo, de forma lúcida, dentro desses outros processos de outras dimensões, um processo mais mental somático, você faria uma predisposição a fazer um acerto grupocármico na próxima ressoma, o que vai gerar o que a gente chama de programação existencial, ou ProEx, usando o neologismo que a gente usa na conscienciologia. Então essa ProEx seria, se eu tenho esse saldo grupocármico com essas pessoas do passado, numa época, por exemplo, da França, onde essas pessoas ressomaram nessa vida intrafísica, onde elas se encontram, em que contexto, em que profissão, fazendo que tipo de atividades. Então eu vou me predispor a ressomar nesse contexto, nessa época, para que eu possa, dentro da minha programação existencial, fazer um processo de reciclagem com esse grupo. Então é interessante eu procurar um terapeuta de vidas passadas para acessar logo tudo e resolver logo tudo. O processo de terapia de vidas passadas, dentro de tipos de retrocognições possíveis, a gente tem a retrocognição induzida, que é alguém te induz a ter uma retrocognição, geralmente um processo de terapia de vidas passadas ou um processo hipnótico. Você tem a retrocognição espontânea, que é aquela que você tem de maneira espontânea. Você, sei lá, viajou para a França, foi no Museu do Louvre e lá você teve um flash de que você já esteve lá numa época passada. Isso seria uma retrocognição espontânea. E a retrocognição voluntária é aquela que você se predispõe de forma lúcida, de forma consciente, a acessar determinadas informações, emoções, sentimentos de um passado ou de um período específico para o seu processo de autopesquisa. Então, por exemplo, eu tenho que limpar um saldo grupocármico de um contexto específico da minha vida. Vou dar um exemplo, Primeira Guerra Mundial. Então, eu me predisponho a visitar um museu da Primeira Guerra Mundial, a entrar em contato, assistir um documentário, a ler um livro, e aí eu vou fazer uma tarefa energética para mim, para eu acessar esse contexto. A hipnose induzida, ela acaba sendo um contexto muito com um propósito já específico, geralmente dessa vida intrafísica. Ninguém chega num terapeuta de vidas passadas e fala, olha, eu quero limpar um saldo grupocármico que tenho com uma pessoa naquele contexto, porque às vezes o contexto nem se manifestou ainda. O que você traz muito é o que você consegue perceber até esse momento intrafísico. Eu tenho uma angústia, eu tenho alguma situação geralmente mal resolvida com um familiar, e aí você vai de forma induzida somente até onde o seu cérebro está pronto para acessar. O que impede as pessoas de terem retrocognições espontâneas? Bloqueios emocionais. E aí a retrocognição induzida, ela vai conseguir induzir, na verdade vai ser um processo que o teu cérebro vai entender como defesa e ataque. Alguém vai te induzir, obviamente você vai tentar bloquear, porque se essa memória naturalmente ela está bloqueada, qualquer estímulo externo de indução, você vai causar uma contradefesa. Então a tendência é a pessoa começar a criar mecanismos de defesa para tentar bloquear aquilo ali. Então toda retrocognição induzida, ela é limitante em relação à quantidade que ela consegue avançar, porque não é um processo natural. O máximo que você consegue é pegar aquele contexto aonde o cérebro da pessoa consegue acessar. Para você ter uma retrocognição de vidas passadas da sua holobiografia, parte de um pressuposto que a própria pessoa tem que estar aberta bioenergeticamente. Os chakras da pessoa, o energossoma dela, tem que estar preparado para isso, porque você vai, na verdade, alinhar todos os seus veículos. Soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma. Uma hipnose induzida, uma retrocognição induzida, é você pegar uma pessoa que não está ainda com os corpos sutis alinhados, ela ainda não está preparada psicossomaticamente, emocionalmente, porque ela vai encontrar. Imagina você pegar uma pessoa com uma angústia familiar, por exemplo, botar ela para fazer uma retrocognição induzida e ela ver todo o contexto holobiográfico de tudo que ela já passou em vidas passadas, de sofrimento e de dores. Então, para evitar esse processo, existe uma defesa natural do próprio cérebro
para deixar ele ir só aonde a pessoa tem condições bioenergeticamente e holossomaticamente para acessar. Respondido? Mas isso não é feito, por exemplo, na terapia sistêmica. E aí existe um campo sutil, existe um tratamento, existe muitas vezes existe uma retrocognição. Sim, a retrocognição ela é possível. O que eu estou querendo dizer é a espontânea e a voluntária, ela sempre vai ser maior, mais esclarecedora e mais clara, do ponto de vista mesmo de esclarecimento. Qualquer indução, ela sempre está restrita à energia do campo que se formar e à sua abertura energética para se acoplar com aquele campo e conseguir através disso. Imagina assim, você tem os seus corpos, soma. Aí a gente começa. O nosso soma está equilibrado na nossa saúde intrafísica? Como é que está a nossa alimentação? Como é que está a nossa saúde somática? Porque se a saúde somática não está boa, imagina o que é um energossoma potencializado no cardiochakra de uma pessoa, por exemplo, que tem taquicardia. Ou de uma pessoa que tem um processo de alimentação desregulada e entupimento nas veias. O que é um cardiochakra extremamente ativado e energizado? Então, para o energossoma a gente conseguir ativar ele e acessar ele, a gente precisa de uma saúde somática. Para você alinhar a sua energia energossomática, para você ter um trabalho psicossomático, e aí é que estão os maiores bloqueios de retrocognição emocionais. Porque, inclusive, a maior parte das retrocognições que a gente tem são emocionais, de coisas mal resolvidas. Então, se a gente não consegue lidar ainda com essas emoções, vamos falar das emoções básicas. Raiva, tristeza, medo. Do que eu tenho mais medo? Se eu não consigo lidar com isso, imagina acessar esse medo de forma exponencial em várias vidas passadas. Muitas vezes, até os medos que acabam sendo manifestados nesse soma, dentro de um processo até psicoterapêutico, a gente não consegue identificar a causa. Porque às vezes isso é um processo de restringimento emocional, às vezes até condicionado na ProEx, na programação existencial, para que a gente não repita aquela imaturidade. E aí você fica ali batendo, querendo tirar aquele medo, às vezes aquele medo foi necessário para que a gente crie uma outra cognição e possa atuar de outra forma diferente nessa programação existencial. Então vamos pegar esse exemplo do medo. Eu tenho um medo que por algum motivo eu estou bloqueado para realizar algo. Se a gente não analisar a causa raiz desse medo de forma consciente, então eu não quero simplesmente ultrapassá-lo, eu quero identificar de onde ele vem, eu quero identificar por que ele está ali. Você pode chegar a uma conclusão de que esse medo foi necessário para um restringimento de uma imaturidade que você vem repetindo em várias vidas. Ou eu posso chegar à conclusão de que é um medo de algo que eu errei e tenho muito medo de errar de novo. Entendeu que o processo é mais lúcido para a reciclagem? Agora eu sei o que eu posso fazer. Outra coisa é, tem uma situação na minha vida intrafísica que eu quero vencer esse medo, mas eu não tenho a mínima lucidez de que esse medo está ali para evitar que eu faça uma coisa errada de novo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu ouvi falar que tem um local que faz uma terapia de vidas passadas que desbloqueia o medo. A gente está cheio agora de atividades por aí prometendo até coisas quânticas que desbloqueia tudo. Aí você vai, entra num campo desse para ter um choque ali de indução, porque não se está respeitando a maturidade consciencial, holobiográfica da pessoa, e aí vamos desbloquear aquilo dali. Como é que você sai dali? Vamos supor que num campo desse, porque pode se formar um campo bioenergético, que tenha realmente um desprendimento e você tem um flash. E aí, vamos supor, você tem um problema com o marido. E aí, num campo desse, você olha e vê exatamente o que aconteceu com essa mesma pessoa em vidas passadas. Por exemplo, você pode ver como dessomaram. Em que contexto? Como é que você volta com um processo de autoculpa, com um processo... Na verdade, você pode, inclusive, intensificar ainda mais o saldo grupo kármico de acordo com o que você vai fazer com essa informação. Entendeu a diferença? Ela não acaba não sendo natural e espontânea ou através de uma própria autopesquisa minha. É como você chegasse para alguém e falasse, vai lá, me mostra aí tudo. A gente está pronto
em relação aos nossos corpos, para ter acesso a todas as informações. Por isso que há o restringimento quando a gente ressoma. Por isso que quando a gente ressoma, a gente recebe o mínimo de acordo com a nossa programação existencial e a gente vai recobrando a consciência, o que a gente chama de recuperação de consciência, de acordo com a nossa maturidade holossomática e através da nossa autopesquisa lúcida. Aí existe o processo de amparo, existe o processo da gente se predispor a se colocar num local com uma bioenergia propícia a um trabalho de retrocognição que pode ser muitas vezes assistida, para que eu possa pegar esse contexto e através desse contexto eu fazer uma reciclagem. Só dar um exemplo meu. Uma vez eu estava fazendo um processo voluntário de autopesquisa, onde eu queria ter uma retrocognição, porque eu precisava de uma informação para preencher uma lacuna. Eu já sabia o contexto, eu já sabia o que tinha acontecido, e eu percebia que eu ainda tinha uma repetição de um padrão de pensamento, sentimento e energia, o PENSENE, em relação àquele fato. Mas eu precisava de mais informação. E aí, dentro de um processo assistido, dentro de um processo de predisposição, de retrocognição, eu recebi uma sinalética, recebi uma informação de um amparador, e a pergunta foi: para que você quer ver isso? É meio que um pedágio? Para que você quer ver isso? E eu falei: porque eu quero não repetir isso. Você tem certeza de que você quer ver? Porque não é bom. Eu falei: mas eu já estou repetindo. Então sim, para mim vai ser bom para não repetir de novo. Então ok. E aí veio a informação completa. Dentro desse meu processo, obviamente, isso é um processo da minha autopesquisa. E aí cada um, é um processo da autoexperimentação, cada um tem que experimentar para ter a sua própria verdade. A minha hipótese é: se eu estou predisposto de forma lúcida a reciclar, você está aberto, existe uma predisposição amparada, e aí esse amparo, ele acaba te impulsionando para ter um nível de abertismo psicossomático e mental somático maior. E aí você consegue acessar mais informação. Você ia perguntar? Então, pelo que você está colocando, a retrocognição seria uma ferramenta evolutiva? Sim, sim. Exatamente. Qual a função da retrocognição? A retrocognição é importante no nosso próprio processo de autopesquisa. A pergunta, na verdade, é: se uma pessoa ela está, digamos assim, totalmente consciente dos seus corpos, do seu psicossoma, do seu mental soma, ela está fazendo exatamente o que ela predispôs a vir nessa vida intrafísica, ela precisa ter retrocognição? Na verdade, não. A retrocognição é necessária quando você começa a entender que algumas coisas não estão encaixando. Então, por exemplo, eu tenho o meu emprego, a minha família, mas isso aqui não está legal, tem coisas que eu não estou fazendo bem, eu tenho problemas de saúde, eu tenho bastante assédio energético, os meus corpos sutis não estão alinhados. O que eu posso fazer? Dentro de um processo de autopesquisa que visa a recuperação de consciência. Qual é a minha programação existencial nessa vida? A retrocognição é uma ferramenta muito útil, porque ela vai te ajudar a recuperar Recuperar consciência significa acessar a sua programação existencial, entender o seu saldo grupocármico e conseguir reciclar para continuar no seu processo evolutivo. Então, por que eu nasci em determinada família? Por que eu tenho essa questão grupocármica com essa família? A retrocognição ela vai chegar para você e vai falar: ei, não reclama dessa família não, porque existe um acerto entre vocês a serem feitos de múltiplas existências. Quando você tem acesso a isso de forma lúcida, você consegue fazer o melhor processo de interassistência. E aí o objetivo é limpar esse saldo grupocármico. Bom, outra questão muito comum, aproveitando que vocês falaram da retrocognição induzida. Muitas pessoas já tiveram retrocognição e nem sabem. Existem várias formas da gente ter retrocognição. É só a gente pensar o seguinte: o que seria uma holobiografia? É ter acesso ao que a gente chama de paracérebro, que seria um cérebro que está em outra dimensão, mental somaticamente, ter acesso a uma emoção psicossomaticamente. Você pode estar andando na rua, ser tomado por uma emoção, e você olha em volta e fala:
da onde veio isso? Eu só estava caminhando na rua, da onde veio essa tristeza? Se a gente pensar no próprio processo cognitivo, nada mais é do que a captação de estímulos, e quando a gente está falando de estímulo, a gente sempre está falando de energia. Visão é a captação de ondas sonoras de luz que passam pelo cristalino do olho e são processadas numa área do cérebro que vai transformar isso em sinal neuronal que vai ser acessado por uma área do cérebro. Então, som é onda, luz é energia, olfato, paladar, tato, tudo isso são estímulos. Se a gente está falando sobre a existência bioenergética, e a gente divide em dois tipos de energia, as energias conscienciais, que são as energias do nosso próprio corpo, manifestados através do energossoma, pelo que a gente comumente conhece como chakras, ou as energias imanentes. Então, por exemplo, aqui no Parque da Chacrinha, a gente está num local com bastante verde, existe uma energia da natureza aqui. Existem pessoas que estão mais abertas a sentir essa energia do que outras. Tem gente que vai falar, quando eu caminho na praia, eu fico mais energizado. Sim, a pessoa está certa. Significa que o corpo da pessoa e até o energossoma, ele capta essa energia do mar, da praia. Se você parar para pensar, o que é uma hidrelétrica? É o movimento da água que gera eletricidade. O que as ondas geram? As ondas do mar geram eletricidade. Aí as pessoas falam que dão um mergulho no mar e saem de lá energizadas. Sim, o processo é exatamente esse, assim como é numa cachoeira. Você tem um fluxo de água caindo, gerando uma onda elétrica ali, a pessoa entra naquele ambiente, ela sai de lá energizada. Então essas energias imanentes, elas também propiciam a gente acessar esses outros corpos. Então tem pessoas que têm uma predisposição maior a isso. Então a pessoa está andando na rua, ela não sabe, mas ela tem um energossoma manifestado que está captando várias coisas ao redor. Então a gente está andando na rua, a gente está esbarrando na energia das pessoas que estão passando, as energias dos locais. Cada local também tem uma metria energética muito caracterizada pelo pensene do local. Então se a gente pegar, por exemplo, um local onde se faz atividade esportiva, você tem ali uma energia de competição. Se você vai para um lugar de natureza, um lugar saudável, você tem uma energia ali saudável, lugares mais alegres, lugares mais tristes, lugares mais raivosos. Então, essa predisposição da pessoa a captar isso, às vezes ela entra em contato. Então, ela já tem um registro holobiográfico, que ela tem uma emoção no psicossoma. Quando ela entra em contato com aquela mesma emoção, isso ativa dela. Mas você está andando na rua. Você não tem a mínima consciência disso. E aí você começa a ficar com raiva, e da onde vem isso? Por que isso apareceu? Esse é o momento de você entender o seguinte: se ativou essa raiva em você, ela existe. Ela faz parte da minha holobiografia. Como é que eu posso agora me auto-pesquisar para entender aonde essa raiva está armazenada, em que contexto e como eu posso trabalhar ela para eu não sentir mais? E aí a gente tem um conceito na Conscienciologia que a gente vai chamar de desperticidade, que seria, a esse processo a gente dá o nome de assédio, que pode ser energético ou pode ser consciencial, de consciências extrafísicas dessomadas, que ainda não ressomaram. A esse processo energético que atua dentro do nosso holossoma, sem o nosso controle e afeta, a gente chama de assédio extrafísico, ou assédio energético. A predisposição de uma pessoa de estar mais aberta a isso, significa que ela pode trabalhar e ela pode entrar num processo de desassédio. Ela consegue trabalhar as próprias energias, principalmente emocionais, que são as principais causas dos desequilíbrios energéticos e até do bloqueio da retrocognição, para que ela possa entrar em contato com essa emoção, saber que ela existe, trabalhar ela, fazer esse acerto grupo-kármico e conseguir fazer um processo inverso, de assistir. Então, se eu estou num local onde tem uma energia de raiva e eu não sinto mais essa raiva, eu posso doar uma energia. Eu posso fazer uma interassistência, um esclarecimento nesse local para essas pessoas, dentro desse outro holopensene, para fazer um processo de desassédio. Então, a desperticidade seria entrar num processo de desassédio permanente, total. É o que a gente chama de ser desperto, usando um neologismo da Conscienciologia. Então, você está a todo momento. Não é que um desperto não tenha emoção. Muita gente confunde isso. Uma pessoa desperta, ela não sente nada. Não, ela sente. Ela só sabe o que fazer com isso. Ela só sabe como trabalhar essas energias. E uma das ferramentas muito úteis para isso
é a retrocognição, para você entender a origem dessas emoções. Por que eu me sinto mal na presença de determinada pessoa? Por que eu me sinto mal em determinado ambiente? O que eu posso fazer ao invés de simplesmente... Porque se você tem um problema com uma pessoa, uma solução intrafísica que a gente usa é ou eu vou continuar brigando com essa pessoa, ou então eu evito. Não quero mais contato com ela. Você perdeu a oportunidade de fazer o acerto grupo kármico com aquela pessoa. De entender exatamente qual é a função de vocês terem continuado na mesma vida intrafísica, em determinados papéis, para determinados assuntos serem resolvidos. Você falou dessa retrocognição voluntária, que você pesquisa, entra em contato, mas por onde começa? Quem nunca teve assim uma retrocognição e quer ter, por onde começa? Então, eu estava falando anteriormente até que muita gente já teve retrocognição e não sabe. Uma forma muito comum é sonho. As pessoas sonham o tempo todo. O que é o sonho? Você está num estado dormindo ou de vigília, onde o seu cérebro ele entra num estado de relaxamento que te permite entrar em contato energeticamente com outros corpos. Então tem muita gente que acorda de manhã e fala, eu sonhei que eu estava fazendo isso, isso e isso. E a pessoa simplesmente acredita que isso é fantasia, não dá valor a essa informação e bola que segue, a pessoa vive a vida dela. Então um processo autopesquisístico é começar a prestar atenção nos sonhos, para quem nunca teve contato ou para quem nunca experimentou uma técnica de retrocognição. Os sonhos trazem muitas informações. Então um processo que a gente recomenda é anotar. Sonhei. Se teve a oportunidade de acordar logo depois do sono, deixar um caderninho perto e anotar o sono. Anotar o sonho. Ou contar para uma outra pessoa, porque isso é uma forma de você trazer para a sua cognição atual o que foi experimentado dentro de um processo mais mental somático. O que eu sonhei? Deixa eu lembrar onde era, qual é o contexto, o que aconteceu. E aí existem algumas dicas até para um trabalho de retrocognição. Eu sonhei que eu estava num determinado local. Que local é? E depois eu vou dar uma dica que é para fazer a retrocognição lúcida. Mas uma coisa que você pode fazer no sonho é já se predispor a começar a fazer interações com o sonho. Isso inclusive é até um indicativo que você está realmente sonhando ou projetado. É você estar lúcido ali do que está acontecendo no ambiente. Então, que lugar eu estou? Quem são essas pessoas aqui? Como elas estão vestidas? Deixa eu tentar captar algum registro que eu consiga acordar e lembrar. Então, por exemplo, eu estou aqui no Parque da Chacrinha. O que eu posso trazer daqui? Tem um anfiteatro aqui, tem uma árvore, tem uma placa ali escrito área reservada para piquenique. Acordei, voltei. Tem uma placa, tem um anfiteatro. Você anota essas informações, são registros mnemônicos, e depois você vai procurar isso. Deixa eu procurar parque em Copacabana, vou olhar todos os parques que tem em Copacabana e tal, daqui a pouco você se depara com um local igualzinho que você viu no seu sonho. E aí você começa a levantar a hipótese. Será que era um sonho? Uma das coisas que evidenciam a realidade da retrocognição e diferencia das informações meramente fantasiosas ou oníricas é a comprovação. Eu vi algo, eu experimentei algo, depois deixa eu procurar se isso é verdade, se esse local existe. Por exemplo, eu vi uma pessoa vestida com uma determinada roupa. Que época era essa roupa? Isso era uma época que se usava nos bailes, na corte daquela época. Deixa eu pesquisar. Esse processo de aprofundamento autopesquisístico, ele propicia o aumento da retrocognição. É ele que vai influenciar para os seus corpos se alinharem e você está pronto a acessar. Porque conforme você avança na autopesquisa sem emoção, significa que o seu psicossoma está se preparando para que você consiga acessar cada vez mais as informações do seu mental soma. E aí você aprofunda. Então a primeira dica que eu daria é começar a anotar o que vem em sonho. Segundo outra coisa que muita gente também não consegue explicar, mas é um processo retrocognitivo, déjà vu. Você passar num local que você tem a nítida sensação que você já esteve ali. Ou você vivenciar uma cena que você fala, essa cena já ocorreu. E uma hipótese muito provável é, não só que a situação já tenha ocorrido, como a situação já tenha ocorrido com aquela mesma pessoa, numa outra existência passada.
E aí você analisa porque às vezes a situação em si não é a frase, não é o contexto, não é a roupa, não é o lugar. O contexto às vezes é emocional. Por exemplo, eu posso estar conversando com o Leon, a gente está preparando uma aula ou fazendo uma pesquisa e eu tenho um déjà vu de que a gente já pesquisou junto. Não é a roupa que eu estou vestindo hoje, nem a roupa que ele está vestindo hoje. Não sou eu que agora sou careca e ele que hoje tem barba. A gente pode, numa vida passada, ter sido professor, aluno. A gente pode estar em outro contexto, com outra forma física de ressoma, mas a gente já ter estudado. Essa lembrança do estudo vai trazer pra gente o que a gente chama de déjà vu, de opa, a gente já passou por isso. Isso daqui já é conhecido. E aí você analisa o contexto da retrocognição de por que isso está se repetindo. E muito prestando atenção qual é a emoção que vem junto. Ao ter esse déjà vu, como eu me sinto? Às vezes a retrocognição ela tem uma função confirmatória. Por exemplo, eu estou fazendo determinada atividade, eu tenho um déjà vu de que isso era uma coisa correta a ser feita num determinado contexto. Esse flash que você tem é meramente, é isso. É isso que você tem que continuar a fazer. E aí você pega essa informação e fala, isso me confirma que eu estou no caminho certo. Quando você entra num processo, por exemplo, que a gente chama de amparo de função, você está recuperando a sua consciência, entrando num processo de reprogramação existencial, você está acessando de novo o que você se programou a fazer nessa vida intrafísica, e aí você começa a ter o amparo de função. Você começa a ter um amparo extrafísico de seres mais evoluídos que vão te apoiar nessa vida intrafísica para que você continue realizando isso de maneira evolutiva. O amparo de função, muitas das vezes, ele é uma confirmação de que você está no caminho certo. Se você está fazendo determinada coisa e eu não sinto nada energeticamente, não tenho retrocognição nenhuma, não tenho acesso aos meus outros veículos, a probabilidade de eu estar repetindo as mesmas coisas, porque, para pensar, com qual função evolutiva a gente ressomaria se não fosse para evoluir e fazer diferente? Será que é para ficar ressomando e fazendo a mesma coisa no mesmo contexto? Então a tendência é, o que eu estou fazendo de diferente nessa vida intrafísica? Então essas sinaléticas, esse amparo de função e a própria retrocognição, elas podem ser indicativos de que você está andando no caminho certo ou de que algo tem que ser feito de forma diferente. Ela vira uma ferramenta de autopesquisa mesmo. Então muitas vezes eu coloco a retrocognição no meu processo autopesquisístico como questões que eu preciso extrapolar. Estou estudando determinado tema. Eu não quero estudar o tema só na literatura intrafísica. Eu quero acessar mais informações sobre esse contexto. Então, por exemplo, eu estou estudando psicologia. Então eu estou vendo determinada informação sobre o início da psicologia na época de Freud, de Reich, de Jung, naquele contexto de Viena. Eu posso, através de um processo mental somático, psicossomático, energossomático, tentar entrar em contato com esse campo e ver o que mais de informação ali eu consigo acessar. E aí a gente vai desdobrar até em outros tipos de retrocognição. A gente pode ter a retrocognição, que é holobiográfica, sua. Você acessa um registro da sua vida, mas a gente pode ter uma hetero-retrocognição. Você pode acoplar no campo de outra pessoa, de um outro grupo e entrar no mesmo contexto histórico. Existem formas de fazer isso. Ou você pode entrar em contato com a retrocognição da energia do local. Muita gente tem isso visitando museus, por exemplo. Tem gente que entra no museu, entra em contato com um determinado artefato ali e a pessoa tem um flash. Por exemplo, no antigo Museu Nacional que tinha aqui no Rio, tinha uma parte indígena. Várias pessoas relatavam que quando entravam em contato com aqueles artefatos, que eram artefatos do século passado mesmo, feitos à mão, de caça, achados mesmo em escavação, as pessoas entravam naquela sala, elas se viam num contexto ali no meio da tribo, caçando e festejando. Então isso muitas das vezes pode ser um registro autobiográfico da própria pessoa, quanto pode ser a energia do campo que está formado ali. A pessoa entra em contato e aí é importante separar o que é seu, o que é do campo. E você consegue isso através da autopesquisa, muito pelo psicossoma. Eu posso entrar em contato com uma retrocognição de um contexto, de um ambiente, mas isso não mexer comigo emocionalmente.
Isso não tem a ver com o meu psicossoma. Eu não tenho esse registro no meu psicossoma. Então isso não é meu. Então isso daqui eu vou usar como uma autopesquisa para aprofundar no contexto ali, histórico, para trazer isso para essa minha vida intrafísica, para aumentar o meu processo de lucidez na minha autopesquisa. Como é que eu faço se meu filho, minha filha falar que você não é meu pai, Muito não boa é minha pergunta. mãe, ou trazer alguma história dessa? Existem muitos relatos, inclusive cognitivamente, falando em função de desenvolvimento do cérebro, a neurociência hoje ela já comprova que a gente nasce com um processo cognitivo em formação. Então, quando a gente traz isso à luz de um estudo consciencial, o que a gente sabe é, ressomamos. Até um determinado período, pelos estudos de Piaget, o nosso cérebro ele é formado somente pelo mesencéfalo. A gente não tem um processo cognitivo que só vai ser estruturado a partir de uma determinada idade da criança ou do feto. Então ali a gente estaria mais aberto a um processo mental somático, a um contato bioenergético com informações de ressomas anteriores. Conforme o nosso cérebro durante a infância e adolescência ele vai trazendo informações dessa vida intrafísica, o processo neural ele vai criando mais sinapse dessa vida intrafísica e a gente vai perdendo essa abertura de conexão ao mental soma. Durante uma fase do nosso desenvolvimento, hoje a neurociência ela já mostra que até os 21 anos o cérebro ainda está totalmente em desenvolvimento. A partir dos 21 anos em diante, o que ocorre é o processo de neuroplasticidade. É somente a mudança das conexões neurais. Mas até os 21 anos a gente tem um cérebro que intrafisicamente não está ainda totalmente desenvolvido. Então se a gente pensar por hipótese que esse cérebro não está desenvolvido, porque a gente está nessa vida intrafísica, alguma conexão bioenergética a gente ainda mantém com o nosso psicossoma e o nosso mental soma. O que isso reflete nas crianças? Crianças até uma determinada idade, algumas pessoas mais céticas vão chamar de fantasia. As crianças fantasiam tudo. Não, as crianças estão mais abertas bioenergeticamente. Não é muito difícil uma criança olhar para uma pessoa e falar, não gosto daquela pessoa. Ela não está falando isso por falta de educação. Ela está falando isso às vezes porque ela consegue sentir a energia da outra pessoa. E ela fala de acordo com o que psicossomaticamente ela está sentindo. Emocionalmente eu não me sinto bem nesse ambiente, com essa pessoa ou nesse contexto. Então muitas das vezes ela traz num processo de abertura mental somática e psicossomática uma frase, você não é minha mãe. E isso num contexto cultural, intrafísico, assusta uma pessoa que não tem esse nível de abertismo e esse nível de informação. Como assim eu não sou sua mãe? Eu sou sua mãe sim. Às vezes ela não está acessando um registro intrafísico. Ela está olhando para uma pessoa, mas ela está acessando um registro mental somático de uma outra vida que ela teve, e aí ela compara e fala, não é igual. Aquela que eu estou enxergando lá em outra vida, ou que eu sonhei, ou que eu tive uma projeção lúcida, é diferente dessa que eu estou enxergando aqui. E aí crianças sinceras, mais abertas, ainda não estão com processo de inibição, restrição, trauma e outras coisas que a nossa sociedade intrafísica impõe ao nosso processo de desenvolvimento, ela vai dizer, você não é minha mãe. Ou ela vai dizer, eu acho que eu já tive aqui em vidas passadas. Que é isso, menino? Para de falar besteira, para de falar bobeira. Às vezes não. Esse é o processo. E a própria inibição da retrocognição, ela às vezes começa aí. A criança, numa fase dessa em que ela foi taxada de fantasiosa, não fala isso, não repete isso, deixa isso para lá. Quando chega numa fase adulta que a pessoa quer fazer um processo de autopesquisa e acessar essas informações, ela tem um bloqueio emocional. Ela tem um bloqueio emocional intrafísico, porque em algum momento da vida dela disseram para ela, para de falar essas besteiras. Que você teve outra vida, nada. Para de falar isso, menino. E aí a criança restringe emocionalmente. Quando você vai tentar fazer um processo retrocognitivo, a primeira coisa que o teu corpo intrafísico traz é um bloqueio emocional. É um mecanismo de defesa. Que na verdade o medo não é acessar essa informação. O medo é de receber de novo esse não ou essa bronca da mãe ou do pai para não fazer isso. Você guarda esse trauma emocional como um restringimento intrafísico. E aí você vai ter que começar com um processo emocional, aí entra o processo terapêutico intrafísico.
para desbloquear essas emoções dessa vida intrafísica, para que a pessoa possa se reconectar e acessar essas informações. Então, todas as crianças que dizem, eu me vi em outra vida, você já foi minha mãe de novo, ou às vezes tem criança que inverte, né? É muito comum os papéis virem invertidos. Eu já fui sua mãe. Isso é possível. Mas aí como que você trabalha isso com a criança? Em vez de reprimir ou bloquear, igual você está falando? Na verdade, o processo tem que ser grupal, né? Com a criança e com os pais. Para tanto a criança poder ter a abertura de expressar essa informação e saber o que fazer com ela, como os próprios pais também entenderem isso, porque, vamos supor, casos que podem acontecer. Uma criança afirma que já foi a mãe da própria mãe. Os papéis se inverteram. Provavelmente por alguma necessidade de acerto grupocármica. Muito provável durante uma etapa intermissiva, até de acordo das duas. Vamos inverter os papéis para... Só que quando você ressoma, você perde. Você perde essa consciência. Você ressoma, você tem uma mãe que passou por um processo de criação e agora ela tem uma filha e ela instintivamente ou até com informações retrocognitivas que para ela não são lúcidas, são totalmente inconscientes, ela começa a repetir um padrão de restringimento com a filha. E aí a filha vem e fala, eu já fui sua mãe. Como é que a mãe lida com isso? Como é que ela pode aceitar que hoje essa mãe e essa filha têm uma necessidade de acerto grupocármico? Então eu diria que não é só trabalhar a própria criança. O trabalho com a criança é estimular a criatividade dela, porque ela está numa fase de desenvolvimento cognitivo que ela precisa ser criativa. E começar a dar para ela informações para que ela saiba o que fazer com essa informação. Colocar isso no dia a dia do desenvolvimento cognitivo dela. Por exemplo, hoje, crianças. Crianças são criativas. Hoje, na Socin, eu faço um trabalho de criatividade com pessoas mais adultas. Muitas das vezes se coloca pessoas num ambiente de trabalho e se exige que elas sejam criativas dentro de um processo onde ela foi criada para não ser criativa. E aí hoje, por conta das necessidades de inovação do mercado, você chega para um adulto e fala, você tem que ser criativo. É uma exigência da sua função no trabalho. E o restringimento que essa pessoa teve a vida inteira, para você chegar agora e falar, volte a ter o nível de abertismo que você tinha de forma natural quando você era criança. Então, dentro de um processo de desenvolvimento infantil, eu diria que é estimular a criança a estudar. Então, por exemplo, ela tem a sensação de presenças extrafísicas próximas, ela tem retrocognições, ela tem experiências energéticas que ela expressa de maneira natural por conta de um abertismo em que o cérebro dela não está totalmente ainda preso nesse mundo intrafísico. Ele ainda está com uma abertura energética mental somática. É estimular ela a continuar com esse processo de abertura. É não dizer para ela, isso é errado, isso é mentira. Na verdade, é estimular ela a estudar. Existe dentro da própria conscienciologia hoje bons livros infantis que falam sobre como as crianças acessarem as bioenergias, como as crianças lidarem com memórias de vida passada. Tem um livro, acho que é Alice vai às Estrelas, que explica num contexto lúdico, numa linguagem infantil, o que é o processo de projeção, para que a criança consiga ler aquilo ali e falar, caramba, isso daqui é isso que eu sinto. E não seja para ela uma besteira como muitos acham. Agora, em paralelo, que os pais também busquem entender para poder, porque se uma criança nasce num contexto de uma família com pais, a gente tem uma responsabilidade de ser preceptor dessas consciências. E qual é o nosso papel? Estimular. O nosso papel é tanto a gente se libertar grupokarmicamente dessa interprisão com essas consciências, quanto essas consciências também ajudarem a gente num processo evolutivo. É muito comum dentro de uma família rígida, de pais até parapsíquicos, mas que foram reprimidos e aí não quero mexer com esse negócio de energia. Eu sinto, eu vejo, eu tenho um negócio desse de retrocognição, mas eu tenho muito medo de mexer com essas coisas. E aí quando vem uma criança totalmente parapsíquica ou aberta a isso, a reação do adulto é medo. E muitas das vezes o papel dessa criança nesse núcleo familiar é desassediar essa família. É dizer para essa família, ei, tá vendo? Eu tenho tudo isso e vocês vão ter que me aceitar com todas essas informações que eu estou trazendo. É um processo de interassistência evolutiva entre pais e filhos.
Bom, então, para a gente se preparando aqui para fechar, resumidamente, o que é retrocognição? Retrocognição é qualquer cognição ou qualquer lembrança que a gente tenha de alguma coisa do passado. Podem existir retrocognições dentro da própria intrafisicalidade, quando a gente está relembrando de fatos da infância, fatos até intrauterinos, que podem ser espontâneos através de uma lembrança. O que é, por exemplo, uma retrocognição voluntária? É você pegar um álbum de foto de infância para ler. Você pegou o álbum de foto de infância, você olhou as suas fotos, eu lembro desse dia, eu lembro dessa vez aqui que a gente foi no zoológico, ou dessa festinha de aniversário. Isso seria um processo de retrocognição voluntária. O que seria um processo de retrocognição voluntária de vidas passadas? Você estudar contextos de história antiga, em que você tenha alguma familiaridade, algum gosto, você sempre se interessou por aquele tema. Se você pegar qualquer pessoa hoje e você perguntar qual época do passado te chama mais atenção, geralmente as pessoas dizem assim: eu acho que eu já vivi naquela época, porque aquilo me fascina. Eu vejo filmes antigos e eu me vejo ali nesse contexto. Isso é uma memória retrocognitiva voluntária. Você se predispõe a confirmar as informações. E a partir do momento que você limpa os desbloqueios emocionais, você consegue ter acesso a mais informação com o objetivo de usar isso na sua programação existencial dessa vida, no seu processo de reciclagem, para interassistir o seu grupo kármico. Então, além do sonho, a gente pode fazer esse estudo histórico e tem mais alguma coisa? Esse estudo histórico seria induzir a retrocognição voluntária. É um processo que a gente chama de imersão na autopesquisa retrocognitiva. Eu vou pegar, já que eu tenho uma hipótese de que aquele contexto ali eu tenho a ver, então eu vou pegar o seguinte: eu vou ler todo o material que eu tenho disponível sobre aquilo, eu vou assistir todos os filmes de época, todos os documentários sobre aquilo e vou me abrir energeticamente a qualquer tipo de informação que venha para mim. O que acontece muitas vezes? Eu me predispus a estudar sobre esse tema, chegou um livro. De repente o livro chega para você. Você está passando na biblioteca, o livro cai da estante. E aí você olha, nossa, esse livro aqui eu estava precisando. Você está numa festa com pessoas desconhecidas, alguém para do seu lado e puxa um assunto sobre aquele tema. A hipótese é que aquela pessoa possa também estar naquele mesmo processo de autopesquisa, mesmo que inconsciente, e vocês se reencontraram num processo de interassistência ali, e aí você traz isso tudo como um processo autopesquisístico para continuar fazendo imersão. Até onde o teu estudo de retrocognição pode te levar? Até onde é necessário. É bom também para a gente não fantasiar que a retrocognição ela tem que durar para sempre e eu tenho que acessar todas as informações mental-somáticas. Não, tem coisas que não são necessárias, já estão limpas. Ok? Bom, pessoal, agradecer a participação, as perguntas e para quem está assistindo online, as melhores energias e até a próxima palestra. Um grande abraço.